Abrimos as portas do camarote com os nossos convidados de honra habituais, o Rui Calafate, adepto do Sporting, o Miguel Guedes, adepto do Futebol Clube do Porto, o Miguel Gonçalves, adepto do Benfica. Eu sou o Fernando Tavares, obrigado a todos, saudações a quem nos ouve através dos podcasts, seja no nosso canal de YouTube, seja em radioestadio.pt. Ora, temos uma semana quentinha, mas estamos já aqui com o rescaldo desta primeira mão da Taça de Portugal, das meias finais da Taça de Portugal, e tem que começar forçosamente pelo Miguel Guedes. Miguel, indo eu, a caminho de Viseu, queres Bom, completar? Não. boa noite, bom dia, boa tarde a quem nos ouve, consoante as horas de audição. O jogo da Taça de Portugal é sempre um jogo que se pode tornar de tripla. Não parece que tenha sido esse o caso. O Porto foi bastante superior no jogo Académico de Viseu, criou mais oportunidades, no fim acabou por cima do jogo. Não foi um jogo extraordinário, foi um jogo disputado, com o Porto a jogar com algumas atuais segundas linhas, embora me pareça que haja alguma indefinição sobre aquilo que neste momento são as primeiras e as segundas linhas do Porto. Mas acho que essa indefinição foi sendo evidente durante a época, onde não há propriamente um 11 tipo, ou pelo menos não há um 11 tipo que tenha provado tipicamente, ou seja, com vitórias consecutivas. Isso raramente aconteceu e, portanto, o Sérgio Conceição tem sido, de alguma forma, obrigado, também por opção, imagino, a utilizar de formações muito, muito diferentes de jogo para jogo. Eu acho que há alguns dados positivos a tirar deste jogo, desde logo, é um resultado que deixa tudo em aberto para a segunda mão no Dragão, onde o Porto, em condições normais, irá passar à final. É essa a minha expectativa, acho que é a expectativa de todos, num jogo de probabilidades, embora os jogos de taça são sempre jogos de taça, mas enfim, as meias finais em duas mãos acabam por ter este privilégio para os grandes, não é? É sempre possível resolver no segundo jogo. Vamos ver como é que o Benfica fará em Famalicão, porventura com um grau de dificuldade acrescido, teoricamente, mas no caso do Porto eu acredito que conseguiremos fazer no Dragão daqui a uns dias. Agora, olhando para os sinais positivos, desde logo o Zé Luís que volta a estar em jogo, no 11 titular, marca um golo, portanto é sempre importante para um avançado. Perceber que Vítor Ferreira é cada vez mais uma opção, acho que é um jogador com enormíssimo futuro e já bom presente. Não acredito que nesta altura possa ser titular de caras no foco do Porto, mas eu acho que esse será o caminho. Tem muitíssima qualidade, muitíssima qualidade. Também ver Lom novamente a evoluir no terreno na equipa principal. Depois, mais algumas oportunidades para Saravia, mais algumas oportunidades para Diogo Costa. Não foi um jogo também propício a grandes exibições. Manafá confirma alguns pormenores e algum bom momento de forma. Parece-me que o Manafá estará no seu melhor momento da época. É um jogador que me parece ter algumas limitações também, mas nesta altura, para o jogo que aí vem com o Benfica, lança-se como bastante provável a titularidade de Manafá, não à esquerda como jogou hoje, mas à direita, permitindo que Corona depois também consiga estar em terrenos de jogo onde faz mais a diferença. E vimos como a equipa mudou com a entrada de Corona nos últimos 15 minutos de jogo agora com o Académico de Viseu. Não, Parece-me não que esperavas mais do Porto em Viseu? não, muito sinceramente não esperava mais, queria mais, obviamente queria mais, mas não esperava muito mais. Não esperava muito mais porque desde logo eu sinto que a equipa que a equipa, e quando eu digo a equipa não é o 11 titular, nem os jogadores que entram, a equipa, o clube futebolisticamente falando, sobretudo quando esta eliminatória se decide a duas mãos, está muito centrada no que vai acontecer no próximo sábado. E não só e isso acaba por se refletir no escalonamento inicial da equipa, acaba-se a refletir nas poupanças de muitos jogadores que são nesta altura fundamentais. Um, portanto não esperava muito mais, esperava ganhar, esperava que o Porto acabasse por ser um bocadinho mais concretizador e que não se pusesse tanto aqui ou ali, mas não esperava um jogo muitíssimo diferente. Também de salientar o regresso de Nakajima.
Eu julgo que, apesar de ter sido entrar num momento em que a equipa estava a precisar dele ofensivamente, e a equipa melhorou, com o Nakajima e Corona, obviamente que melhorou, mas parece-me que o regresso de Nakajima é também uma excelente notícia para aquilo que o jogo de sábado tem que trazer ao Porto, e certamente já lá iremos, que é, Sim, sim. sobretudo, imprevisibilidade. Portanto, não achas que isto agudiza a crise? Não, Não, de pelo todo, não. contrário. Não, eu acho que este é um jogo, por incrível que pareça, porque foi um empate, acho que é um jogo de estabilidade. Vamos a uma visão, antes de irmos ao oposto, porque os dois contendores poderão vir a ser Futebol Clube do Porto e Benfica na final, poderão, e convém dizer isto, porque ainda faltam 2 jogos, os jogos da segunda mão da meia-final. Vamos a uma visão mais neutra. Há bocado aqui, enquanto estávamos a preparar, o Rui Calafate dizia, pá, mas foi um bom jogo na Luz, o Famalicão, pá, espetacular, e o Miguel Gonçalves, não foi nada, não foi nada. E dizia eu, porque o Miguel Gonçalves está a ver o Benfica e o Rui Calafate está a ver o jogo. Rui. Saudações a todos os ouvintes da Rádio Estádio, um abraço para o Fernando, para o Miguel Guedes, para o Miguel Gonçalves. Pois eu sobre estes jogos da taça tenho que me ver como adepto de futebol, porque para quem gosta de ver o jogo, também aproveitando para fazer outras coisas, mas vendo sempre o jogo, mas sobretudo vi com mais atenção o jogo do Benfica com o Famalicão, confesso, e vi um bocadinho do Porto com o Académico de Viseu. Sobre o Porto, que já falou o Miguel Guedes, para não tirar todas as armas ao Miguel Gonçalves, que fala a seguir a mim, mas sobre o Porto, eu quero chamar a atenção do seguinte, que é a jogar a titular com o Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró, Vítor Ferreira, Lume. Portanto, o Sérgio Conceição mudou muito. O Sérgio Conceição optou, tendo um contendor mais de uma divisão inferior, poupar os seus jogadores, porque isto é uma eliminatória a 2 mãos, e se sabe que com calma poderá, no Dragão, dar a volta a este empate. Mas tenho que dizer, como é óbvio, quando um Porto joga com o Académico de Viseu, por todo o respeito que eu tenho pelo Académico de Viseu, o Porto tem que entrar e tem que ganhar. Este jogo era para ganhar mesmo com algumas segundas linhas que jogaram a titulares. No entanto, acho que o Porto tem condições de passar. Agora, é assim, eu vejo que depois de uma excelente exibição contra o Vitória de Setúbal e agora com um empate, corta-se um bocadinho aquele efeito dessa excelente exibição em Setúbal e dessa vitória por 4-0. E, portanto, vamos ter um Porto que vai entrar no máximo. Também esse é o lado, ao poupar alguns titulares, vai estar mais fresco, comparado com o Benfica, que o Bruno Lage só fez, não sei se repararam, todos repararam, só fiz na Rádio Estádio com certeza que viram o jogo, desta feita o Bruno Lage optou por não trocar o seu guarda-redes titular, que é algo que faz esta rotatividade nas taças, e portanto o Bruno Lage, que não pôs o Slobin, porque já comprometeu noutros jogos e desta vez jogou com o Odisseias e para lá disso jogou com quase a equipa toda titular, tentou poupar o Ferro, a meu ver bem, porque o Ferro neste momento não está em boa forma, jogou com o Jardel, mas infelizmente para o momento do Jardel, o Jardel lesionou-se, penso eu, outra vez e portanto não está em forma, e ao fim e ao cabo o Benfica jogou com a carne toda no assador, sabendo que o Famalicão, se jogar como jogou na primeira fase da temporada, naquela fase onde chegou ao Alvalade e deu espetáculo, até com um jogador que naquele dia fez para mim uma exibição espetacular, que foi o Ruben Lameiras, que até ele agora está no banco. E portanto o Famalicão tem uma equipa fantástica, não tem o seu defesa central, o Neuen Pérez, que não está a jogar o principal defesa, e no entanto tem soluções, tem jogadores, tem um Tony Martínez, tem um Pedro Gonçalves, que é um jogador fabuloso, e o Famalicão fez um grande jogo na Luz, além disso foi um belo jogo de futebol, foi um jogo fantástico, gostei muito de ver o jogo enquanto adepto de futebol, mas o Famalicão merecia também aqui, ao contrário, o Porto devia ter ganho, o Benfica também devia ter ganho, mas aqui com uma nuance, é que o Famalicão merecia mais. O Famalicão merecia pelo menos ter saído da Luz com um empate. E por isso, apesar da derrota 3-2, ainda tem hipóteses
de eliminar o Benfica, e o Benfica não pode facilitar, e aliás Bruno Lage teve essa sensação, não facilitou nada neste jogo e jogou quase com os principais jogadores, ou o Vinícius, Rafa também, que entraram depois e que foram decisivos, mas tentou jogar o máximo sem alterar muito a equipa que tem apresentado nos últimos jogos, só com a defesa, sem o Ferro e sem o Weigl. Miguel Gonçalves, pronto, agora já podes dizer o que é que te inquietou durante o jogo todo. Tu, como adepto do Benfica, o Famalicão é uma coisa... Toda a gente quer ficar à frente do Famalicão esta época, mas mas digo eu que neste caso concreto, pronto, nem te interessava muito ver o Famalicão, não é? Saudações a todos os nossos ouvintes, a Rádio Estádio, saudações aos meus queridos amigos. Não, eu, se fosse adepto do Famalicão, ficaria muitíssimo contente com o que aconteceu nesta primeira mão da meia final. Claro que, como adepto do Benfica, eu não posso, de maneira alguma, apreciar de uma maneira muito positiva, muito favorável aquilo que foi o jogo do Benfica, em que houve ali muita coisa a correr mal e há ali 3 setores na equipa Benfica que merecem muita reflexão por parte de Bruno Lage, e que o Rui já foi mestre também a identificar alguns deles. O Ferro não está claramente em boa forma, ele continua a ter alguns problemas físicos que não o deixam voltar à qualidade extraordinária que eu continuo a achar que o Ferro tem. E hoje percebemos também que o Benfica não tem terceiro central. O Benfica não tem terceiro central. Tivemos um mercado de transferências todo para tentar resolver essa situação. Temos sempre algumas soluções na equipa B e na equipa de revelação, que podem sempre subir para tentar comatar, mas hoje percebe-se que Jardel, apesar de eu como benfiquista lhe agradecer muito aquilo que deu ao meu clube, mas se calhar percebe-se que já não terá lugar no próprio plantel do Benfica. Depois o meio campo. Eu quando vi o 11 inicial com Gabriel e Taarabt neste jogo na Luz, eu fiquei dividido, confesso. Por um lado percebi perfeitamente que o que Lage pretendia com esta dupla era fazer correr mais o jogo, era ter 2 jogadores que são muito bons a libertar a bola, a correr metros e, portanto, poder municiar melhor, tecnicamente de maneira mais superior, o ataque. Só que o problema é que esta dupla, por muito boa que seja a fazer a transição ofensiva, é depois muitíssimo macia, mas mesmo muito macia do ponto de vista da transição defensiva, e mesmo quando o Famalicão estava em ataque organizado, porque também fez isso. E, portanto, aquilo que se viu, até mesmo nos golos do Famalicão, foi uma faca entrar em manteiga derretida, porque foi essa a imagem que eu encontrei para aquilo que foi o meio campo defensivo e a defesa do Benfica. E, portanto, muitos problemas aí. Portanto, já não é por acaso, no teu entender, depois do jogo com o Bessado, Belenenses, Bessado, nem sei como é que tem de chamar. Não, o que eu acho é que, olhando para aquilo que é o plantel do Benfica e sabendo que Weigl não podia dar o seu contributo, eu ainda pensei que ele pudesse colocar ali novamente o Florentino para poder, quanto mais não seja, dar uma certa estabilidade ao meio campo defensivo do Benfica, e isso de facto não aconteceu. E depois Gabriel. O Gabriel, quando não acerta os primeiros passos de ruptura, os primeiros passos de longa distância, tem ali um pequeno problema mental que depois o afeta durante todo o resto do jogo. Eu sei que ele foi o herói do Benfica pelo terceiro golo, mas eu obviamente tenho que fazer esse reparo. O Taarabt, eu só peço ao Lage que ele não se lembre de não o colocar no jogo contra o Dragão, porque percebe-se claramente que Taarabt tem que fazer parte do 11 inicial deste Benfica. Não há ninguém com melhores atributos do que ele para ligar o meio campo com a frente avançada. E, portanto, Adel tem de ser titular, e depois Weigl fornece algo que Gabriel não fornece, que é tranquilidade tática, tranquilidade técnica.
ajuda o Benfica a tentar controlar o jogo com bola, que é algo que o Benfica não consegue fazer, e depois na frente percebe-se que Chiquinho e Miguel Seferovic não Gonçalves, combinam. deixa-me atalhar caminho. Se eu bem estou a perceber, e quando falas sobretudo do setor defensivo, tu achas que, apesar da posição do Benfica, que é nesta altura bastante confortável, por exemplo, na Liga Portuguesa, que sofre muitos golos, é isso que estás a dizer? Não, quer dizer, olhando para aquilo que é a estatística, até nem sofre muitos golos. Temos, se não me engano, até ainda continuamos a ter a melhor defesa do campeonato. Sim, a mim o que me sim. preocupa é o Benfica expõe-se muito àquilo que é o contra-ataque da equipa adversária, expõe-se de uma maneira muito abusiva face a equipas que sabem trocar a bola, que sabem trocar muito bem a bola, e esse é o maior elogio que eu posso fazer ao Famalicão. O Famalicão é uma excelente equipa, muitíssimo bem orientada, vinha com a lição bem estudada para a Luz, e estudou muito bem as debilidades que tem o Benfica, que ainda por cima ocupa um meio campo com dois jogadores que defensivamente não dão muito ajuda, digamos assim, à defesa do Benfica. E depois, eu neste jogo também fiquei sempre com muito medo que o Grimaldo pudesse ver mais um outro amarelo que o tirasse fora do Dragão. Fiquei muito preocupado com aquela falta de entendimento entre Chiquinho, outro jogador que também não está a passar por um bom momento, e Seferovic, e depois indo se calhar mais ao encontro daquilo que é a resposta à tua pergunta, Fernando. Qual é que é a grande mais-valia deste Benfica e que para já é o que lhe vale para aquilo que é o nível do nosso campeonato português? É que do ponto de vista individual, o plantel tem jogadores que primam pela diferença e que a qualquer momento sacam um coelho da cartola que decide jogos, ponto final. Porque de resto, o processo coletivo de jogo do Benfica, que tem lá essa matriz, ela está bem identificada, ela é bem trabalhada por Bruno Lage, mas aquilo que se viu nos últimos jogos é que se faz valer muito mais daquilo que é capacidade individual do Benfica do que o que é o jogo coletivo. E já para terminar, muito rapidamente, este jogo fica marcado por aquilo que o Miguel Guedes também falou, e muito bem, pelo próximo jogo. Mas se o Miguel me permitir, e tu também, Fernando, eu já olho para isto de uma outra maneira, num intervalo de tempo mais alargado. É que se nós olharmos para aquilo que é o calendário do Benfica e do Porto, neste mês de fevereiro, eu atrevo-me a dizer que é o mês mais decisivo desta época. Porque o Benfica vai ao Dragão, depois recebe o Braga, tem os 2 jogos com o Shakhtar Donetsk, tudo ainda em fevereiro, e depois ainda recebe o Gil Vicente. O Porto também não tem um calendário fácil. O Porto recebe o Benfica, depois vai a Guimarães, recebe o Portimonense, tem 2 jogos complicadíssimos com o Bayer Leverkusen e depois acaba o mês de fevereiro com a receber o Portimonense. E, portanto, agora também se vai ver neste mês se há plantel em qualidade e quantidade do lado do Benfica e do lado do Porto para aguentar um mês tão exigente. Sendo que, e eu sei que nós vamos falar disso mais adiante, o jogo, o Dragão, é capaz de ser mais decisivo para uma equipa do que para outra. Nós falaremos até pelas próprias contas do campeonato. Eu queria passar aqui pelo mercado. Fernando, se não te importas só. Não importa nada. É só para dar um pequenino à parte, mas acaba por ser É difícil. Tu és o portista, não é? Portanto, tens de começar a aquecer também, que o Miguel Gonçalves já está a aquecer o jogo. Portanto, também eu não era tanto para aquecer esse jogo aqui, mas enfim. Acho que não disse nada de polémico, pois não? Não, não foi nada. Não, isso tem a ver com a Taça de Portugal e tem a ver com o que aconteceu no jogo. Eu, na minha intervenção inicial, não falei de arbitragem, porque acho que perguntaste-me sobre o jogo. Mas eu tenho a certeza de que qualquer uma das pessoas que está aqui não terá dúvidas que há um penalti escandaloso que fica por marcar sobre Corona no fim do jogo. Não, eu estou de acordo contigo. Eu não percebo. Eu não consigo perceber como é que é possível tanta incompetência. É que aqui nem sequer estamos no campeonato nacional, quer dizer... Miguel Guedes, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu sabia, mas até fui ver se havia VAR. Pois, exato. E chamava-se Carlos Xistra, que é um árbitro internacional, não é? O que é absolutamente inacreditável. Como é que o senhor João Pinheiro, que é capaz de assinalar um penalti fantasma sobre o João Félix no ano passado, no Braga Benfica, que
também ajuda e muito a decidir o campeonato, quando Tá, nem mas sequer não toca no precisavas João pegar nisso, Félix. anda lá, Opa, não mas é precisavas pegar nisso. verdade, pá. Não Um precisavas. outro penalti sobre o Pizzi, completamente fantasma no Feirense Benfica. São dois que eu me lembro. Pronto, são dois que eu me lembro. Árbitro, o Sr. João Pinheiro. O Sr. João Pinheiro, no ar, nesse jogo do Braga Benfica, do penalti fantasma sobre o João Félix, era VAR. Era VAR. Pois esse árbitro que era VAR conseguiu hoje não marcar um penalti completamente escandaloso à vista de toda a gente, com vista desimpedida. Ele estava a 2, 3 metros do lance. Sobre o Corona na fase final, não está em causa a vitória, não está em causa o empate, está em causa a incapacidade destes senhores para discernir o que é óbvio. E a incapacidade de quem está à frente de uma televisão, neste caso o Sr. Carlos X Travar do jogo Académico de Viseu Porto de hoje, de não conseguir perceber o que toda a gente aqui e toda a gente que nos ouve, que vê futebol com um mínimo de sapiência sobre as regras, tipo, quando toca num jogador, apesar de ser um jogo da Taça de Portugal na casa do adversário, é penalti, seja aos 87 minutos, seja aos 94, seja ao primeiro minuto, é um penalti em qualquer lado do mundo. E eu pergunto, Miguel, é deixa-me só possível que dizer isto se repita mais vezes? Mas no sábado, e não quero estar a lançar o jogo de sábado, mas se o jogo de sábado, se isto acontecesse no jogo de sábado, para qualquer um dos lados, para o Benfica ou para o Porto, se este lance acontecesse no jogo de sábado, prejudicando uma das equipas, estava o caldo completamente entornado. Portanto, quem é que está a arbitrar em Portugal? São estes senhores. O lance é absolutamente escandaloso, é uma vergonha e não augura nada de bom para sábado. Miguel, deixa-me só dizer muito rapidamente que eu concordo plenamente contigo, acho que é um penalti absolutamente escandaloso. Ponto número 2, já disse aqui em variedíssimas ocasiões, para mim o problema é que nós temos árbitros incompetentes, temos um nível médio de arbitragem em Portugal que é absolutamente medíocre e portanto eu não entro em teorias de conspiração de que favorece um, não favorece o outro, enfim, não é por aí, eu acho que são todos medíocres, mas, e porque eu não tive a oportunidade depois também de fazer esse comentário, eu devo-te dizer que eu até achei o teu comentário muito otimista sobre o que foi esta exibição do Futebol Clube do Porto, quer dizer, eu não estou a pôr as minhas lentes benfiquistas, atenção, Desculpa. não estou a pôr as minhas lentes benfiquistas, Miguel, mas eu acho que não foi uma exibição assim tão tranquila como eu acho que deste a entender, mas é não, Miguel, o que eu acho é que não, o jogo acabava por nos indicar que queria ser este tipo de, ou seja, eu não acredito que o Porto seja a guardar o futebol numa caixinha para de repente vou desatar a mostrar o todo no sábado, mas não contava, poupar a equipa, como é óbvio, não contava que este jogo mostrasse uma exuberância por aí além, embora acho que o Porto tinha a obrigação obviamente de fazer mais, mas não era aqui que eu esperava, não era aqui que eu esperava ver fio de jogo. Deixa-me só dizer uma coisa sobre o VAR, como sabem, vamos ouvir, portanto, o árbitro sou eu e portanto vamos pronto. ouvir o VAR do programa, o VAR do programa de hoje, neste jogo, é o Rui Calafate. Mas eu vi tudo e aliás é por isso mesmo que queria ajudar. É que é o seguinte, concordo, era penalti. Exatamente, e eu estou a contar contigo antes de apitar. Não, mas também quero dizer outra coisa, calma lá. Primeiro, já sabem qual é a minha opinião. Primeiro, arbitragens incompetentes, árbitros incompetentes que depois estão à luz de ir lá fora receber 20 mil euros à Arábia Saudita, mas sobretudo VARs que estão lá sentados, pessoas que foram despromovidas de categoria. Pessoas que são árbitros que não têm qualquer qualidade e que depois vão para VAR. Isso é impossível. Mas também quer dizer uma coisa. Para lá do VAR, que não viu um penalti claro para o Miguel Guedes, também tem que dizer que às vezes o VAR tem que intervir quando o árbitro não vê, com situações graves. O que se passou no Benfica Famalicão, a entrada do Gabriel sobre o Fábio Martins, rua. E para isso é que também serve o VAR. Portanto, eu quero dizer aqui duas coisas. Aliás, está no protocolo, lances passivos de sem cartão vermelho. Palavra de honra, sem qualquer tipo de lente vermelha. Eu lembro perfeitamente desse lance. Para mim aquilo é um lance de amarelo, não é vermelho, não há ali intenção óbvia de agredir, pôr em causa a atividade física do Miguel Gonçalves, peço desculpa de dizer o seguinte. Mas vamos discordar, como é óbvio. Não, com certeza. Não, mas eu vou dizer uma coisa com coerência. Porque eu gosto de falar de verdade. Vou dar um exemplo só para tu veres. Tu até podes dizer isso, é a tua opinião e eu respeito. Tu dizes que a entrada do Gabriel não mereceria o vermelho. Eu acho que sim. Mas vou dar um exemplo com exatamente o mesmo argumentário que tu estás a empregar. Um jogador do Sporting chamado Bolazi, numa jogada em que escorregou e sem querer vai com uma entrada dura, é expulso.
Rui, se bem te portanto, aqui o lembras, Gabriel a mesma coisa. nós nessa edição do Camarote, se bem te lembras, acho que foi mais ou menos unânime que esse é um lance caricato, mais um lance caricato da Claro, arbitragem é isso que eu estou a no dizer. Sporting. Portanto, Caricato, portanto não... eu aqui dei 3 exemplos em que Porto foi prejudicado, o Benfica foi beneficiado neste caso, a meu ver, sobre isto do Gabriel, e o Sporting, por exemplo, também foi prejudicado nesse jogo. Portanto, aqui o que eu interessa, aqui não interessa quem foi beneficiado ou prejudicado. O que eu quero dizer é que o VAR tem que ser criterioso nas suas decisões e tem que ser coerente e tem que ser justo. E o que nós vemos é, para lá da péssima categoria dos árbitros portugueses, e o sinal disso é que não vão sequer a mundiais nem aos últimos europeus, além disso, os VARs são incompetentes, ou então as câmaras devem estar com umas lentes baças, ou assim com efeitos de nevoeiro, e depois ninguém vê nada. Portanto, deve ser um problema de definição da televisão, não sei. Ainda está em SD, ainda não chegou a alta definição. O mercado fechou e quanto a mercado nós estamos conversados. É o Sporting e é Bruno Fernandes. O que, Rui Calafate, para a tua equipa, esta época não significará já muita coisa, não é? Não, aquela sobre a significa dinheiro, não é? Significa sim, dinheiro. A entrada, aquilo que eu acho, não é aquilo que eu desejava. Estou a fazer uma leitura sobre aquilo que eu acho que presidiu à escolha do Frederico Varandas, se presidiu alguma coisa. Também eu às vezes já devido que haja às vezes alguma estratégia. Aliás, eu tenho uma frase que as pessoas conhecem, que é: só é líder quem sabe liderar, e o saber liderar é saber qual é que é o caminho. E, portanto, eu neste momento eu não sei qual é o rumo do Frederico Varandas. Não sei neste momento. Agora, aquela questão que muitos põem, mas e quem é que entra para o lugar do Bruno Fernandes? Nós aí temos que voltar ao verão. É assim, o Bruno Fernandes, como depois o Frederico Varandas disse no discurso da batalha nos Regidos do Leão, ele falhou a venda do Bruno Fernandes no verão, porque já tinha uma opção que custou 7,5 milhões de euros, por 50% do passe, que se chama Luciano Vieto. E, portanto, o jogo dele é, até ao final da época, vamos jogar com o Vieto naquela área. Vocês poder-me dizer assim: mas o Vieto não tem nada a ver com o Bruno Fernandes. Eu concordo. Mas também o Frederico Varandas também dizia que o José Rodrigues era ponta de lança. Portanto, aqui o grande problema é quem constrói o plantel. E quem constrói o plantel é o Frederico Varandas e o Viana. Hoje já li uma notícia onde se dizia que o Viana já está em sinal de saída, o que é habitual, porque geralmente quando Frederico Varandas está apertado, tem que vir uma cortina de fumo com alguma desculpa qualquer, e depois ainda houve outra que eu duvido muito que seja real, que é aquela cortina de o Leonardo Jardim, por se ter sentado atrás do António Salvador e do Frederico Varandas num jogo em Braga, não na tribuna, no Sporting, que o Leonardo Jardim já vinha para o Sporting. Eu duvido sequer que tenha sido convidado, porque acho que o Leonardo Jardim não se vem meter agora, neste momento aqui no Sporting, não tem condições para lhe oferecer, apesar da sua amizade que a tem por Frederico Varandas. Mas sobre o mercado, eu não estava à espera que o Sporting fosse buscar grande coisa. O Sporting neste momento não tem condições financeiras para isso, esperava em cima da hora por causa, e aliás depois Deus escreve direito por linhas tortas, o Luís Filipe infelizmente lesionou-se com gravidade, e portanto ficámos apenas com o Sporar e com o Pedro Mendes, que mais uma vez, tem que se dizer a verdade, fala-se na aposta na juventude e na formação, e no último jogo o Sporting perde em Braga, e perde bem, apesar de todas as diatribes e toda a porcaria da arbitragem, mas tem que se dizer a verdade, o Pedro Mendes nem convocado foi. Portanto, o segundo avançado, nós só temos um avançado que se chama Sporar, o segundo, que é o Pedro Mendes, não foi convocado. Portanto, a única coisa que eu esperaria era mais um reforço para a frente de ataque, e não veio. Aliás, falou-se do Taremi, que seria de facto o caos da incompetência, porque, para quem não sabe, eu digo aqui sem qualquer problema, o Taremi esteve em cima da mesa e foi oferecido ao Sporting no início da temporada, e por um valor muito irrisório, quase irrisório, e que depois esteve ao alcance do Rio Ave, e o Sporting não aproveitou naquela oportunidade. Agora ir pagar 3,5 milhões por 30% do passe era perfeitamente ridículo. Mas o Sporting optou, a meu ver, por guardar o dinheiro e pagar aquilo que deve a muita gente, e guardar alguns trunfos para poder ter
há mais disponibilidade financeira para no verão poder contratar mais. Agora, depende de muita coisa, depende muito também, não quero falar muito sobre isto, não estava na agenda, depende muito se vai haver a Assembleia Destitutiva, se Frederico Varandas, depende muito da intervenção que Frederico Varandas disse que iria ter esta semana, também vai algo Alcochete esta semana, enquanto isto o Sporting está a arder. Vejo, infelizmente, ontem abri a televisão e vejo Rogério Alves a falar do coronavírus. Não sei se aprendeu alguma coisa de vírus enquanto está lá a trabalhar no Sporting Clube Portugal, mas parece-me que passou a ser uma das maiores sumidades da terra a falar de coronavírus quando o Sporting bem precisava de uma palavra do Presidente da Mesa da Assembleia Geral. E tu achas que essa Assembleia Destitutiva vai acontecer, Rui Calafate? Olha, o que eu acho neste momento é que é um jogo do gato e do rato. Eu acho que as relações entre Rogério Alves e Frederico Varandas... O rato não é em Alvalade. Não, o rato é o rato azul, que eu estava à espera quando o Miguel Guedes falou há pouco, se nos dissesse a todos os ouvintes quem era o rato azul, mas o Miguel já daqui a bocado já dirá. Mas não, aqui é um jogo entre o gato e do rato, em que neste momento eu acho que não deve haver grande relacionamento entre Frederico Varandas e Rogério Alves. Também julgo que não há grande relacionamento entre o irmão de Frederico Varandas e Rogério Alves, mas quero dizer o seguinte, eu acho que Rogério Alves neste momento aguarda pela tal comunicação que Frederico Varandas disse que faria aos sócios. Se o Frederico Varandas assumir alguns erros, apresentar tirar algum coelho da cartola, que daria imenso jeito se fosse o Leonardo Jardim, mas que eu acho que não vai ser, se tirasse algum coelho da cartola, eu acho que Rogério Alves, ouvindo os restantes elementos da mesa, que pela informação que eu tenho e que é correta, e hoje veio à estampa no jornal, que há alguns membros da Assembleia Geral que são contra essa marcação, mas se Rogério Alves decidir, julgo que ele está à espera desta comunicação de Frederico Varandas para depois, em consciência, poder decidir se há ou não Assembleia Geral por um motivo. É que, como dizem bem alguns juristas, e eu já tinha aqui dito no programa há para aí um mês, Rogério Alves não pode dizer se há fundamentos ou não para a Assembleia Geral Destitutiva, por um motivo. Por estes estatutos, como todos os sportinguistas e ouvintes da Rádio Estádio sabem, Rogério Alves não é um órgão independente. Desde os últimos estatutos, como os sportinguistas se lembrarão, na última eleição recebiam apenas um boletim de voto. Antigamente recebiam 3 boletins de voto. Um para o Conselho Diretivo, um para a mesa da Assembleia Geral e outra para o Conselho Fiscal e Disciplinar. Desta feita, apenas se votava na lista que se escolhia e a partir dali todos os órgãos eram eleitos de maneira direta. Logo, qualquer Assembleia Geral Destitutiva não pode ser um juiz em causa própria, Rogério Alves não pode decidir sobre a fundamentação dos meios, desde que haja assinaturas legais, reconhecidas, todas em dia com as cotas, e se houver da parte dos promotores desta Assembleia Geral Destitutiva a capacidade financeira para a realização da mesma, Rogério Alves só tem de a marcar. Muito bem, iremos certamente, com toda a certeza, voltar a esse assunto, até porque, como tu dizes, Rui Calafate, e tu és sportinguista, está tudo a arder em Alvalade. Abrimos aqui uma janela deste camarote para todos os anos há um jogo do ano, provavelmente será este. Miguel Guedes, já descobriste, sabes alguma coisa do rato ou não? eu tenho ideia, esta coisa do rato, começam a ser muito... Irá ou não o rato, e não irá o rato ao dragão? Eu acho que o rato vai ao dragão. Acho que ele está no dragão, porque o único rato que eu conheço, chamado até o rato atómico, era o Rui Barros. E o Rui Barros, de certeza que vai ao jogo e está a trabalhar, como se sabe, na equipa B do Foco do Porto. Portanto, é o único rato que eu conheço e eu confesso que já estou um bocadinho preocupado com o zoológico que querem armar no Dragão. Eu acho que não há condições naquela zona da cidade para criarmos ali uma espécie de microclima ou uma arca de Noé. Eu acho que ninguém... Não podes dizer que queriam criar, não podes dizer que criaram, depois foi o próprio Pinto da Costa, não é? Já ninguém está a salvo. Isso são os mentideros, pá. Quer dizer, eu ainda não consigo ser um Rui Pinto, não consigo estar, nem sequer consigo estar nas escutas telefónicas de ninguém, não sei o que é que se passou.
conheço alguns dos intervenientes e sei bem da sua capacidade, tanto jornalística como presidencial, e eu acho que nenhum dos dois poderia, em nenhum momento, ultrapassar determinadas regras e determinados procedimentos. Acho que as coisas são muitas vezes empoladas, acho que há uma espécie de tentativa de criar um laço de ligação entre vários animais, né? Primeiro era o boi, agora o rato, vamos acabar na formiga no carreiro, como cantava o Zeca. Eu acho que estamos a falar de coisas que não sabemos. Estamos a falar de coisas também sem grande importância, porque eu acho... Miguel Guedes, mas desculpa cortar-te o raciocínio, mas pegando nessa tua Isto não tem interesse, que metáfora... eu te queria dizer. Tem. A formiga tem. A formiga no carreiro tem. A formiga no carreiro e em sentido contrário, não é? Exatamente. É assim a música. E Sérgio Conceição não foi a formiga quando fez esse alerta todo? A minha opinião sobre o que Sérgio Conceição disse no fim do jogo com o Sporting de Braga na final da Taça da Liga é conhecida. E que marca a época, não é? Marca, obviamente que é um dos momentos da época, eu diria até quase tão insólito como aquela vez que o Nuno Espírito Santo resolveu desenhar o que uma equipa deveria jogar perante os jornalistas, só que desta vez é mais grave, e eu achei que os três pilares, eu julgo que o Sérgio Conceição fez, tive a oportunidade de dizer em diversos fóruns, acho que foi grave e desnecessário, tão desnecessário. Eu julgo que de alguma forma essas coisas essa questão está corrigida, acho que as pessoas serenaram, acho que o clube serenou, acho que o Sérgio também terá percebido, independentemente, e volta a dizê-lo ter ou não razão, que foi completamente extemporâneo. Não faz sentido, acho que criou aqui ruído desnecessário. Felizmente que o Porto respondeu com 2 vitórias para o campeonato contra o Gil Vicente e contra a Vitória de Setúbal, até de uma forma bem convincente, porque se assim não fosse, poderia haver tantas vozes a dizerem que a destabilização acabou por vir de dentro. Felizmente que assim não aconteceu e nós chegamos ao jogo com o Benfica, no próximo sábado, com a hipótese ainda em aberto de discutir este campeonato. Mas portanto, eu acho que esta história do rato depois é um aproveitamento de uma fragilidade que nasceu dentro de casa, sim, sem dúvida, nasceu dentro de casa, porque me parece que estes assuntos de hipotética falta de união, eu perceberia, bastava com o Sérgio Conceição, e tive a oportunidade de dizer na altura, que pedisse mais união. É muito diferente pedir mais união do que dizer que há falta dela. E, no fundo, são 2 formas muito semelhantes de conseguir o mesmo objetivo. É que a união mas apareça. Mas uma coisa não é outra. Uma coisa não é outra, não é? Pois não. Uma coisa não é outra. E tenho peso que tem, é porque ele sentiu essa necessidade. E depois, aos sinais, se bem te lembras, no programa anterior ao jogo da final da Taça da Liga, eu perguntava-te a ti e ao Rui Calafate, enquanto sportinguista, e ao Miguel Gonçalves, enquanto benfiquista, se o Sérgio Conceição ficaria até a final da época, com todos os cenários. Ora, a gente também lê o que está a acontecer e aquilo também é um corolário o que acontece ali. Embora seja uma surpresa o que ele disse, ou melhor, como disse, não é uma surpresa o que ele disse. Estou farto. Farto. Repara, o Sérgio Conceição ferve, é sabido, mas o que me parece é que estas declarações, eu tive a oportunidade de dizer na altura, porque eu estava a sair do estádio, fui a Braga ver o jogo e estava a sair do estádio e já não bastava o que tinha acontecido, aquele misto de incompetência e de falta de sorte, muita falta de sorte também a determinada altura naquele jogo, aliás nos 2 jogos com o Sporting de Braga, recentes, e depois sou confrontado com aquelas declarações quando já estou no carro e fico muito desgastado. Achei que não era um momento de todo, não era de todo o momento para aquilo. Mas parecendo que nós não estamos a falar do jogo deste sábado, nós estamos a falar do jogo deste sábado. Com certeza este será ou não o jogo decisivo, não é só do campeonato, de Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto. Eu julgo que não é preciso tirar, vamos ver, o seu Porto, da mesma forma que eu acho que as declarações do Sérgio Conceição a seguir ao jogo com o Braga foram declarações que como tive a oportunidade de dizer, que foram uma reação a quente, mas que vinha do frigorífico, aquilo vinha do frigorífico.
embora tenha sido a quente, vinha do frigorífico. Também me parece que no próximo sábado, se o Futebol Clube do Porto não ganhar, pode retirar toda a comida do congelador e fazer o que tem a fazer para o resto da época, porque não será possível, se o Porto não ganhar o próximo jogo, ganhar o campeonato. Não acredito. Acho que mesmo um empate, deixando tudo matematicamente em aberto, aliás, como a derrota, acaba por ser muito próximo de uma derrota. E, portanto, não me parece que 7 pontos sejam recuperáveis depois de o Benfica conseguir um resultado onde pontua no Dragão nestas circunstâncias. Portanto, o que nós temos aqui é um jogo onde o Porto tem que jogar com apenas um resultado. E eu não desgosto nada que o Porto jogue só com o resultado. Foi a jogar só com o resultado que o Porto foi ganhar à Luz na terceira jornada deste campeonato, onde depois de ter perdido com o Gil Vicente, se perdesse a terceira jornada com o Benfica cavava uma distância de 6 pontos, mais a possibilidade de desequilibrar, porque ganharia em casa, ficaria com essa vantagem também no confronto direto, e o Porto foi à Luz, como na altura eu tive a oportunidade de pedir que fizesse um jogo humilde, e o Porto fez um jogo humilde, maniatou o Benfica e ganhou, como todos nós sabemos, muitíssimo bem. Foi que a jogar com o resultado que o Porto conseguiu tantas e tantas vezes ganhar campeonatos e jogos fundamentais. Eu estou em crer que o Porto entrará naturalmente com tudo, entrará com alguma confiança que não tem, vai ter que encontrar. A equipa vai ter que fazer das tripas coração, e tripas é uma palavra aqui de cima, vai ter que sacar do seu estômago, vai ter que ir às entranhas, vai ter que dar tudo. Eu só espero é que essa competência que eu espero da minha equipa, e de competência que eu também reconheço em muitos momentos do jogo do Benfica, embora também muitas fragilidades, ou algumas fragilidades, eu espero que não seja estragada por nenhum outro interveniente. E mais do que espero, tenho muito receio que isso possa vir a acontecer. Porque se isso vier a acontecer uma vez mais, será uma mancha, depois do que aconteceu, enfim, há 2 anos, lembro-me daquele fora de jogo do século, em jogos do Porto-Benfica, com o Luizão a fazer um penalti não assinalado. Manchas no Porto-Benfica é algo, neste contexto, que seria algo de absolutamente inaceitável. E, portanto, errar é humano, mas não é humano errar sempre. Miguel Gonçalves, como benfiquista, vamos lá à tua leitura. Podes falar de ratos também. Podes falar de tudo. Não vou falar de ratos, e também não vou fazer considerações antecipadas sobre questões de arbitragem. Acho que quer eu, quer o Miguel, o que desejamos é o jogo jogado lá dentro das 4 linhas com a maior correção possível, e que o árbitro seja o mais, que passe o mais despercebido. É isso que nós desejamos, tenho essa certeza. E que haja HD, e que haja HD, que haja HD para as duas equipas, como alta é óbvio. definição, no caso de que ser haja HD necessário, para as duas equipas. Eu aí não apanho nessa curva em concreto. E tu perguntaste se era o jogo do ano, sim, é claramente o jogo do ano, não vamos aqui tirar relevância àquilo que tem mesmo muita relevância. O Benfica ganhando mata o campeonato, o Benfica empatando consegue gerir melhor o campeonato, o Benfica perdendo pode criar ondas de falta de tranquilidade para o resto da época. É tão simples quanto isso. Portanto, o Benfica entra e pode jogar com 2 resultados. O Porto entra e tem que forçosamente ganhar para ainda acalentar alguma coisa. Portanto, ponto final, é o jogo do ano. E depois, sendo já o primeiro grande jogo a seguir a estes confrontos da Taça, isso vai marcar depois o que vai ser o comportamento das equipas na Europa e nas competições domésticas. O Miguel disse que o Porto vai entrar também à procura de uma confiança, o Benfica também. Acho que sob o ponto de vista do clima psicológico de uma e da outra equipa, elas até estão particularmente equiparadas. E portanto acho que vai ser um jogo de algum receio de ambas as equipas. Lançando mais o jogo tático, eu estou, apesar de tudo, mais curioso com o 11 que o Benfica vai apresentar do Porto. O Miguel disse no início desta emissão que às vezes é difícil perceber qual é a equipa principal do Porto e quais são as segundas linhas do foco do Porto. Eu acho que apesar de tudo é mais evidente
ou vai ser mais evidente isso no Porto do que no Benfica. Eu tenho ali algumas dúvidas sobre como é que o Bruno Lage vai apresentar a equipa, mas de qualquer forma acho que vai ser um jogo muito curioso e atenção, eu tenho muito medo de apostas. Eu fiz uma aposta com o Miguel na primeira volta e perdi, portanto tenho um certo receio. Ainda estou com fome, ainda estou com fome. Era isso que eu ia perguntar, mas vocês já pagaram o almoço? Não, ele não pagou nada, ninguém pagou nada. Eu vou pagar. Mas se eu não tivesse receio de fazer apostas, eu estaria na total disponibilidade de fazer nova aposta com o Miguel, com o Fernando Corrui, e dizer que mesmo se o Porto for campeão esta época, e eu vou bater na madeira 3 vezes por causa dessa minha afirmação, mesmo se o Porto for campeão, eu tenho seríssimas dúvidas em como o Sérgio Conceição continue à frente do Futebol do Porto, mas muito sérias. Acho que há ali um desgaste evidente dos adeptos, da SAD, se calhar. Eu concordo com o Miguel, aquilo foi uma declaração muito fora daquilo que deveria ser até, e que é de própria tradição de uma casa muito fechada, como é o caso do Fogo do Porto, e que eu atribuo ainda mais significado, porque estamos a falar de Sérgio Conceição, não estamos a falar de um treinador qualquer, estamos a falar de um jogador que se fez também naquele clube, que conhece o ADN daquele clube, que conhece os processos e a comunicação daquele clube, e por isso eu, como benfiquista, ainda achei muito mais estranho precisamente o teor daquela declaração. E, portanto, vamos lá para esse grande jogo de sábado, mas eu continuo a achar que vão entrar duas equipas com receio, e provavelmente será um daqueles jogos típicos em que quem marcar o primeiro golo provavelmente terá o trabalho todo feito. Sendo que, acrescento eu, apesar de se compreender bem o sentido do que tu estás a dizer, Miguel Gonçalves, não é muito normal nenhum treinador dizer uma coisa destas, não é? A nenhum dos clubes. Ou seja, seria sempre notícia, no sentido que seria algo de normal, em qualquer clube, mas sim, eu percebo nos três grandes, isto qualquer treinador, nunca ouvi Jorge Jesus dizer uma coisa destas quando esteve no Benfica, no Sporting, não me lembro de nenhum treinador até ter dito nada do género, assim, sim, mas para uma coisa, para o bem e para o mal, o Futebol do Porto consegue criar uma imagem ao longo destas décadas de reinado, digamos assim, de Pinto da Costa, de um clube muitíssimo fechado sobre si mesmo, com grandes laços de união e de cooperação entre as várias estruturas do clube, e isso de facto é o ADN. Isso é o ADN do clube. E concordando contigo, de facto, nos três grandes seria sempre estranho uma declaração deste tipo. Até noutro qualquer, não é? Sim, pronto, mas... Aqui ganha outra força, não é? Mas ganha outra força não só porque é o Fogo do Porto, mas porque é Sérgio Conceição, porque não é um treinador que aparece o Fogo do Porto não tendo qualquer tipo de outra história ou historial com o Fogo do Porto, não tem. Sérgio Conceição faz parte da história enquanto jogador do Fogo do Porto e portanto conhece muito bem aquilo, sempre cultivou pelos vistos uma relação muito próxima com o próprio presidente Pinto da Costa e portanto tudo aquilo me pareceu, atenção, que eu como benfiquista achei aquilo delicioso, como é óbvio, não posso esconder isso, mas também fica muito estupefacto. Rui Calafate, tu como sportinguista, eu não precisava de perguntar, mas eu vou perguntar, quem é que tu queres que ganhe? Eu quero que o Sporting ganhe e que os outros ali, o Braga perca, o Vitória de Guimarães perca, o Famalicão, o Rio Ave, portanto, o que é que eu vos quero dizer? Olha, quero dizer uma coisa, o meu artigo da semana passada no Record, na sexta-feira, chamava-se Sérgio um homem só. Eu isso concordo com o Miguel, eu acho que o próprio Sérgio sente que neste momento, eu não me interessa lá as questões dos ratos e quem é, porque eu não tenho informações sobre isso, portanto não sei nada disso, respeito muito quem pôs essa história, que é por acaso um jornalista que eu reconheço a racionalidade dele e até já o citei no Record, que é o Vítor Pinto, do Record e da CMTV, e portanto não estou aqui a desprestigiar minimamente a história, só que é uma história que eu não tenho nenhuma mais-valia para dar, porque não sei nada desse assunto. Sei é de algo que é o seguinte,
e foi aquilo que eu escrevi no Record, é que o Sérgio Conceição é neste momento um homem só. É um homem só porque, por muito que lhe chamem Pedroto, por muito que o engenheiro Luís Gonçalves lhe dê uma palmadinha nas costas no final, neste momento há um grande cansaço, a meu ver, e eu sinto e se sente com o Sérgio Conceição. E, portanto, eu acho que ele sabe que está a prazo. Mesmo que seja que... Aliás, eu até vou dizer outra coisa para lá do que o Miguel Gonçalves disse. Se ele for campeão, ele é o primeiro a bater com a porta. E a dizer, meus amigos, eu, apesar de tudo, da desunião, das golpadas, dos ratos, não sei o que mais, eu ganhei o campeonato e agora, meus amigos, gosto muito do Porto, mas vou à minha vida. Portanto, até acredito que o Sérgio, se fosse campeão, era o primeiro a ir embora. Mas quero dizer sobre este jogo, quero fazer duas coisas, dizer duas maneiras para os ouvintes da Rádio Estádio perceberem o que eu quero dizer. Reparem, qual é o estado mental destes dois clubes? Neste momento, assim a priori, este jogo é decisivo para o Porto. Para o Benfica não, porque está com uma grande vantagem, 7 pontos. Mas vejamos o outro lado da história. Como o Miguel Gonçalves sabe, há dois lados da lua, e de luas ele sabe muito. E, portanto, até me diria melhor que eu. Mas há dois lados da lua. E qual é o outro lado da lua? Imaginem o outro lado. Imaginem que o Benfica perde no Dragão e na semana a seguir recebe o Braga e perde em casa com o Braga. Aliás, teve dificuldades para ganhar hoje ao Famalicão. São menos 6 pontos. Se o Porto ganhar os 2 jogos, está lá a 1 ponto. E está o campeonato relançado. Agora, há uma coisa que se tem que dizer, e esta é verdade matemática. Se o Porto perder o jogo com o Benfica, acho que é muito difícil para o Porto reverter a situação. Será segundo classificado, não acredito que nem o Braga nem o Sporting lá cheguem. Será segundo classificado, mas o campeonato está perdido. Portanto, e nada mais acontecerá. Será o jogo... Diz, Deixas-me só fazer, deixas-me só pedir um comentário Miguel, ao Rui. isto já é um clássico. Isto é um clássico do camarote. Mas eu quero sempre acrescentar. Eu só queria fazer um pedido ao Rui. Não, se é sobre luas, não percebo nada disso. Não é sobre o Rui, é sobre o teu Sporting. Sobre o teu Sporting, porque eu achei muito curioso uma declaração do Silas, que ele disse que com a saída de Bruno Fernandes, que a saída dele iria permitir o Sporting que testar outras coisas que ele não podia testar com o Bruno Fernandes em campo. Mas tu estávamos a falar do Eu sei, mas tu perguntaste. Eu sei, mas tu perguntaste, mas tu há bocado falaste do Sporting e eu não tive tempo sequer de interpelar. Mas não vais ter. Mas não vais ter, desculpa, isso é uma insubordinação, porque senão levas cartão. Vai ao VAR, temos que ir ao VAR, temos que ir ver, porque eu acho que isto é falta para expulsão. Está bem. Meus amigos, até porque o nosso tempo chegou ao fim, abrimos esta janela especial para falar deste que é o jogo do ano. Todos os anos há um jogo do ano. Dependendo agora como corre a segunda volta, que ainda é muito longa, não é? Ainda há muitos... Mas este é um jogo seguido com grande expectativa. Estivemos reunidos aqui, cada um na sua latitude, juntamos-nos todos usando a internet. Um abraço a quem nos ouve nos podcasts da Rádio Estádio, no podcast do Camarote, seja no canal do YouTube, seja radioestadio.pt. Rui Calafate, adepto do Sporting, Miguel Guedes, adepto do Futebol Clube do Porto e Miguel Gonçalves, adepto do Benfica. Para a semana estaremos aqui para ver o que é que deu o jogo do ano. Fiquem bem, obrigado, um grande abraço a todos.